Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma explicação de um novo conteúdo, tá? Dando continuidade aí, função polinomial do primeiro grau, tá? Que também é conhecida como função afim, tá? Ela pode vir em função polinomial do primeiro grau, como também função afim. Na regra geral, função polinomial é isso aqui, tá? F de x é igual a x mais b, onde os números a e b são números reais e o valor de A diferente de zero, tá? Quando ele coloca A e B nos reais, quer dizer que esse A e esse B será substituído por números, né? Sejam eles positivos ou negativos, fracionários, com vírgula, qualquer número. O valor de A aqui, o número que fica ao lado do x, ele não pode ser zero, ou seja, ele tem que aparecer, tá? Quando ele não aparecer, vocês lembram que sempre vai ser um valor 1 ou menos 1, mas vai ter sempre o valor de x. O b, ele pode vir ou não na função, certo? Próxima parte que a gente vai ver aqui é como calcular o zero de uma função, ou também chamado de raiz. Então, você pode ter uma questão te pedindo a raiz da função ou o zero da função. Isso significa que é aquele valor de x que poderá fazer com que o resultado da função dê igual a zero, ou passe na linha de zero em x, tá? Em cima da linha de x no plano cartesiano. Então, para calcular esse zero da função é bem simples. Nós pegamos a equação que vem aqui na frente, ó, certo? Colocamos ela na forma de equação de primeiro grau, 5x menos 3 igual a zero, porque ele é o zero da função. E aí resolvemos essa equação de primeiro grau. Então, quem tem letra fica de um lado, quem não tem letra vai para o outro lado. Nesse caso, 3x passa para o outro lado com o sinal trocado, ficando dessa forma, 5x igual a 3. Depois a gente isola a letra x, passa esse valor que acompanha x para o outro lado, no denominador da fração, e o 3 desce aqui em cima. Se der para dividir, a gente divide a conta, tá? Se não der, a gente simplifica. Como aqui nós temos dois números são primos, o 3 e o 5, eles não podem simplificar. Então, nós dizemos que esse 3/5 aqui, ó, ele é a raiz da função, tá? A raiz da função, ou também conhecido como zero da função. Agora, um outro exemplo aqui ao lado, vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós pegamos o valor daqui, vamos copiar a equação, menos 2x, menos 7 igual a zero. Organizamos a equação. O 7 passa para esse outro lado, então ele faz a troca de sinal, né? Ele vai passar positivo. Agora, isolamos x e temos 7 sobre menos 2. Se você quiser, você pode fazer o princípio multiplicativo do menos 1, né? Vezes menos 1 e fazer a troca de sinal. Caso não queira, pode ser assim. E aí nós temos um valor negativo, tá? Para a função que é 7 sobre menos 2, ou se a gente dividir esse valor aqui, nós vamos ter 3,5. Porque para encontrar na reta numérica lá do gráfico, eu vou pegar esse valor 3,5 negativo, tá? Dessa forma. Então, veja que é bem simples você calcular a raiz da função. Apenas fazer esses detalhes que eu acabei de explicar, tá? Pega a equação que está na frente, igual a zero, resolve essa equação e pronto. Isso é o que a gente chama de raiz ou zero da função. Numa equação também numa função de primeiro grau, nós temos outros itens importantes que nos aparecem aí na fórmula, que é o chamado coeficiente angular e o coeficiente linear. E o que é cada um deles, tá? Se a gente pegar como referência essa função que a gente acabou de resolver, nós temos que no 5x menos 3, coeficiente angular, ele é o valor de A que aparece na função. O valor de A. Quem é o valor de A? O valor de A é o termo que acompanha o x, tá? O termo que acompanha x. Então, nesse caso, quem acompanha x é o 5. Então, o valor de A aqui é o 5. Então, portanto, o coeficiente angular dessa função é 5, certo? Já na outra função aqui,
nós temos o valor de A menos 2, que é ele que está acompanhando o x. Sempre o valor de A acompanha o x. Então, nós vamos colocar aqui que o valor do coeficiente angular da outra é A é igual a menos 2. Menos 2. Observe que eu coloquei aqui na frente, ó, cresce e decresce, ou seja, crescente e decrescente. O que é que isso significa? O valor, esse valor de A, ele determina se uma função ela vai ser crescente ou decrescente, tá? Quando o valor de A ele é positivo, maior que zero, então nós temos uma função que é crescente. Função crescente. Quando o valor de A ele for negativo, nós temos função decrescente. Portanto, o coeficiente angular serve para dar o ângulo do gráfico da reta. Ele vai definir se você tem um gráfico crescente ou um gráfico decrescente, ok? Já o valor do coeficiente linear, ele vai determinar onde o valor vai cortar o eixo de y, tá? Ou seja, o coeficiente linear, ele é determinado pela variável, pelo termo independente. Esse daqui, ó, o valor de B, certo? O valor de B, ele especifica por onde vai passar o coeficiente linear. Digamos que assim, vou pegar nesse espaçozinho aqui. Se eu for desenhar aqui um plano cartesiano, para essa nossa questão aqui, eu estou dizendo que, por exemplo, que aqui está no menos 3, isso significa que no nosso gráfico, ele vai passar aqui no menos 3, ó. Menos 3. E quando desenhar esse gráfico crescente ou decrescente, esse primeiro aqui é crescente, ele vai fazer um gráfico nessa direção e passando no menos 3. Então, a função de B aqui, esse coeficiente, é mostrar onde ele vai passar aqui na linha de Y. Na linha de Y. Por isso que eu coloquei aqui eixo de Y para a questão em si. Ok? Dessa forma, é o que nós temos aí nesse primeiro ponto. Tá bom?